o país vive um momento complexo, né? E não é de agora, né? Tivemos o último quadriênio presidencial que foi complexo, difícil, na década anterior completa, na segunda década do século XXI também, desde os acontecimentos de 2013, por exemplo. Nós temos um cenário mundial bastante difícil, vide a guerra da Ucrânia, né, a invasão russa da Ucrânia, e o significado disso geopolítico, na economia, na política, no campo diplomático. Eu pergunto ao senhor, nesse momento de tensão política que o Brasil... E o país vive uma tensão política que raramente teve nesse nível, ao menos na minha leitura, na história republicana. Como é que o PSD se coloca nessa conjuntura? Bom, Vila, vale registrar que a tensão política, a temperatura política já foi maior nos últimos anos. Hoje, o país está um pouco mais calmo, não é? No ano passado, por exemplo, nessa altura dos acontecimentos, do mês de maio, junho, tinha aquela tensão em relação ao que ia acontecer nas eleições, se o resultado das urnas iam ser respeitados, se as urnas eletrônicas eram confiáveis ou não. Um debate ruim acontecia no país. Muita insegurança. Hoje não existe mais essa insegurança institucional, não é? Hoje existe aqueles que estão apoiando o governo, aqueles que estão contra, aliás, muito próprio da democracia. A tensão que existe é justamente nesse jogo legítimo da democracia. Os que governam defendem o que está sendo feito, os que são oposição criticam, levando as suas propostas, argumentando que as suas propostas eram melhores. Então, eu não vejo nenhuma preocupação institucional. O país, nesse aspecto, que é muito importante, está bem. No campo da economia, que é outro campo muito importante, não é? O governo ainda tem mais algumas semanas aí para mostrar o que veio. Os resultados não aparecem, até porque o governo não avançou. Apresentou uma proposta de um novo arcabouço fiscal. Essa proposta foi aceita por uns, não foi aceita por outros, mas precisa ser votada, precisa ser aprovada para depois esperarmos um pouco para ver os seus resultados. Então, no campo da economia, que é algo relevante para você aferir a tranquilidade do país, as perspectivas do país, também temos um tempinho aí para que possamos nos manifestar. Agora, qual é o desafio que tem o presidente nacional de um partido como o seu, tendo em vista a diversidade de parlamentares nas 27 unidades da federação? O Brasil é um país muito diferente, cada região tem as suas especificidades, cada estado ou distrito federal também tem o seu. Como é possível conciliar interesses que algumas vezes, presumo eu estou especulando, são até antagônicos? Como é que essa experiência cotidiana diária, especialmente em momentos pré-eleitorais e eleitorais? Importante registrar que o partido é um partido de bons quadros. Talvez no Brasil hoje o partido que tem os melhores quadros seja o PSD. Um partido que tem o Ratinho Júnior, um partido que tem o Raimundo Colombo no Paraná, um partido que tem o Rodrigo Pacheco no Rio de Janeiro, que tem aqui em São Paulo figuras como Guilherme Afife Domingos, como Cláudio Lembo, um partido que tem no Rio de Janeiro Eduardo Paes, que tem o Otto Alencar na Bahia, Omar Aziz, o governador Mitidieri em Sergipe. Vale registrar, portanto, que é um partido qualificado, com gente qualificada, que tem 16 senadores, com uma presença muito forte da mulher. Dos 16 senadores, 6 são senadoras, portanto, veja a presença da mulher no PSD. Então, é um partido que ele tem, na maioria dos seus líderes, uma vocação, né, para que seja um partido da moderação, um partido da boa política ou da verdadeira política, um partido de centro. Deixa eu perguntar uma questão ao senhor. Bem, a Constituição brasileira exige para a candidatura de qualquer brasileiro ou brasileira filiação partidária, né? Isso está lá na Constituição. E também pelo voto que nós temos, seria muito difícil ter candidaturas avulsas. Isso daí existe em país de voto distrital, né? Ou distrital misto. Mas perguntar justamente uma questão ao senhor sobre a questão do PSD, do funcionamento do partido, né? As questões que se colocam normalmente sobre partido no Brasil, há uma disputa
sobre se faz federação, explicando a quem nos acompanha, é uma associação entre dois ou mais partidos e que tem de vigorar de acordo com a lei atual até a próxima eleição geral, daqui 4 anos. O PSD por que escolheu esse caminho eleitoral na última eleição e não quis pensar, a princípio, em federação? E uma segunda questão, uma possível federação. É possível ter algum tipo de janela partidária? Porque normalmente se tem, vai ter em 2026, tudo indica que sim, acho eu, não sei. Mas também na próxima eleição para a prefeitura, ou na avaliação que o senhor faz hoje, possibilidade de janela partidária não se coloca, e a questão primeira que eu falei sobre a questão de federação ou não federação. Qual é a opinião do senhor? O PSD não vai participar de nenhuma federação, até porque ele tem uma dimensão nacional que torna muito difícil se associar a uma federação. Uma federação impõe uma união, não é, dos partidos em todos os planos, em todos os municípios, em todos os estados, no plano federal, e isso traria um prejuízo muito grande ao partido, que já tem bases sólidas na maior parte do Brasil, seja dos municípios, seja dos estados. Então, o PSD ele não vai participar desse processo, né? Já fomos convidados para integrar algumas federações e, dessa maneira, nos preparar para as eleições municipais do ano que vem, lançando no maior número possível de municípios candidatura própria. Um partido cresce, se consolida com candidatura própria nos cargos majoritários, nas eleições municipais, com candidatura a prefeito, nas eleições estaduais, com candidatura a governador e na eleição nacional, com candidatura a presidente da República. Então, senhor, o PSD vai ter uma candidatura própria aqui em São Paulo? Eu vou me esforçar muito para que o partido tenha um projeto vitorioso e um projeto não com uma pessoa, um projeto que possa atender às expectativas dos paulistanos em relação à melhoria da qualidade de vida, do ponto de vista da saúde pública, do ensino público, da urbanização. E qual é a característica hoje da cidade de São Paulo em relação às eleições? São Paulo, assim como no ano passado, me parece que mais uma vez nós vamos ter uma situação de polarização. A esquerda vindo com seu candidato, que é o Guilherme Boulos, competitivo, já mostrou isso na eleição contra o Bruno Covas, já mostrou isso na sua votação de deputado federal, não deve ser menosprezado porque tem capacidade intelectual, tem boa formação, e a direita também ensaiando lançar o seu candidato. O que acontece? O paulistano, diferente do paulista do interior, quando no segundo turno você tem direita versus esquerda, o centro ele tem uma tendência de votar na esquerda. No interior, nas cidades do interior que tem segundo turno, quando você tem direita versus esquerda, o centro tem a tendência de votar na direita. O interior de São Paulo ele é mais conservador que a capital. Então, nós caminhamos aí para uma situação muito peculiar, onde o Ricardo Nunes, se for para o segundo turno, tem grandes chances de ganhar, porque ele é um candidato que representaria o centro, e a direita jamais vai votar no Boulos, votaria no centro. Se tivermos um candidato de direita no segundo turno, o centro pode levar o Boulos a ter uma vitória. Agora, que avaliação faz da gestão Ricardo Nunes? Eu acredito, primeiro, que ele é bem intencionado. Ele é bem intencionado, tem boas propostas para a cidade, mas, do ponto de vista de comunicação, ele precisa mostrar para a cidade que ele está presente, que ele conhece os assuntos, conhece as soluções, que as coisas estão acontecendo. Eu tenho dito sempre que me parece que ele falha muito na comunicação. E a comunicação é importante. A comunicação, porque quando o prefeito está presente, eu imagino que ele esteja, vou lembrar o meu caso. Tivemos lá a questão, aquela época do buraco do metrô. Eu fui, até porque eu era prefeito, eu peguei o helicóptero, saí da prefeitura, desci na Marginal, no prédio da Editora Abril, fui a pé até a Marginal, ajudei no trânsito, ajudei com diretrizes. Depois o avião da TAM parou a cidade de São Paulo quando teve aquela explosão. Eu estava lá presente, eu estava falando com a cidade que estava querendo entender o que acontecia, não é? Um dia eu estava inaugurando um hospital para idosos, e um cidadão dentro do hospital, perto dos doentes, começou a gritar uma manifestação política, pus ele para correr. Então, veio a lei Cidade Limpa, né? São Paulo é a cidade mais poluída visualmente do planeta.
Pois bem, eu falei, impossível, nós temos que deixar essa cidade bonita. Implantamos a lei Cidade Limpa, fui para a rua, mostrei minha autoridade, de cidade mais poluída visualmente do mundo, passou a ser a cidade menos poluída visualmente do mundo. Então, tudo isso aí agrada o cidadão, o paulistano, que quer ver um prefeito presente. Então, eu acho que essa comunicação tem trazido muito prejuízo, não é? Essa má comunicação ao prefeito Ricardo Nunes. Bem lembrado, eu me lembrei agora da Rua São Bento, com o caminhão de um bombeiro era impossível passar, né, na Rua São Bento, com aqueles anúncios, né, tudo, né, era uma confusão, na Rua São Bento, especialmente porque ela é mais estreita, mas eu me lembro da Teodoro Sampaio também, e as ruas de São Paulo, e os edifícios que nós voltamos a conhecer, né, porque as placas e tudo aquilo escondia edifícios, né? Edifícios históricos importantes na história da nossa cidade. Mas foi uma boa lembrança, especialmente porque tem muitos jovens aqui no nosso canal que não sabem bem dessa história da Cidade Limpa, a importância que foi de São Paulo ser representado aos paulistanos e aos que visitam São Paulo, né? E isso foi muito importante, edifícios muito legais aí, é uma questão importante, foi muito bem lembrado pelo senhor. Vou aproveitar um gancho aqui, complicado agora, que é a questão das fake news. As fake news acabaram, não é um fenômeno brasileiro, evidente, é um fenômeno internacional, mas que tem uma interferência na vida política de vários países, o nosso em particular, é muito grande, inclusive em processos eleitorais, fazendo e desfazendo reputações. Eu pergunto ao senhor, qual é a posição do senhor ou do partido, como o senhor achar melhor responder, sobre a questão das fake news? Essa questão também não vai ter, por parte do partido, um fechamento de questão. Mas eu, pessoalmente, sou a favor de uma legislação bastante rigorosa para enfrentar essa questão que abala reputações ou acaba com reputações, distorce fatos, engana eleitores, engana a opinião pública. Portanto, terá nas minhas manifestações uma solidariedade total e restrita para que a gente possa ter punições bastante rigorosas. Tributária. São Paulo perde com a proposta de reforma tributária, essa que está sendo desenhada no momento, porque, só avisando a quem nos acompanha, a questão do pagamento de imposto, se é na origem e no destino, por exemplo. Qual é a posição do senhor e do governo do Estado de São Paulo? Vila, numa reforma tributária ninguém pode perder. Nenhum município, nenhum estado, nem a União. Aí você vai falar, então fazer o quê? Bom, eu acredito numa reforma tributária para valer no momento que você tem uma receita extraordinária para que possa transferir essa receita para quem perder. Por exemplo, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer a reforma tributária na época do pré-sal. Era uma reforma expressiva, era uma receita expressiva, né, do pré-sal. Poderíamos ter feito a reforma tributária, aquela receita ficaria ou para os municípios, ou para o Estado, ou para a União, para quem perdesse. Agora, eu só acredito numa reforma tributária para valer, não uma paliativa, para valer, se nós tivermos uma reforma administrativa para valer, reforma administrativa que, visando a eficiência, possa também diminuir o custeio do Estado e o que for economizado com essa redução de custeio seja transferido para quem perder na reforma tributária. Perfeito. Eu agradeço muito ao secretário Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a gentileza de conceder mais uma vez uma entrevista aqui no meu canal. Acho que colocou questões que são fundamentais da contemporaneidade aqui da política brasileira. Desejo boa sorte ao senhor como secretário. Eu sei que o Estado de São Paulo, apesar de muito rico, tem muitos problemas, não é fácil, né? É um estado também muito diferente, né? As regiões, o Vale do Ribeira é uma coisa, a minha região onde eu nasci, Rio Preto, é outra, né? O Pontal do Paranapanema é uma coisa, o Vale do Paraíba é outra. Quer dizer, também nós temos muitas diferenças regionais dentro do Estado de São Paulo. Sei que não é fácil participar de um governo e a complexidade que nós temos aqui, apesar do PIB, dizem alguns, não sei se ainda é maior até que o da Argentina. Então, agradecer ao senhor a gentileza de ter atendido mais uma vez o meu canal. E eu que agradeço, Vila, a oportunidade de estar conversando com você, nesse diálogo construtivo, discutindo ideias, discutindo o Brasil. Você que, como eu disse no início do programa, lidera uma audiência tão expressiva e tão qualificada.
e dessa maneira esse debate, eu acredito que contribui para que a gente tenha um país melhor. Numa democracia, o diálogo, o debate é fundamental para que a sociedade brasileira entenda o que pensam os seus protagonistas, os protagonistas da política brasileira. Muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso e pela construção aí desse projeto de comunicação que tem sido tão importante para o país. Valeu.